Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gauramanovistam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Drupadugacharyavaryam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Shikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanushrute Devi Pranamami Hari Priya Vrindayi Tulasi Devyai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Primeiramente eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotra Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e também a todos os Shri Rupa Gauriya Guru Varga, a todos os Tridandis Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia de Shila Gurudeva e de todos os nossos mestres do presente, passado e do futuro, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Uddhava Gita, capítulo 12, verso 19. Então, que Krishna vai continuar falando sobre os sannyasis. Pegando o alimento coletado através da sua mendicância, o sannyasi deve ir para as áreas populosas. Deve deixar as áreas populosas, ou seja, os grandes centros onde ele coletou aquele alimento, ou as vilas, enfim. E deve ir para um local solitário que tenha uma reserva de água, ou seja, um rio, um lago, uma cachoeira. Lá ele deve se banhar, deve lavar bem as suas mãos, e em seguida ele deve distribuir um pouco do alimento que ele coletou para quem pedir-lhe. Assim, ele deve fazer isso em silêncio, sem falar nada. Em seguida, ele deve comer aquilo que sobrar, deixando nada para o seu consumo futuro. Olha como é austera a vida de um sannyasi. Você passa o dia coletando, só pode ir em 7 casas, lembra que a gente leu na última aula? Você pode coletar em 7 casas apenas. Depois você tem que ir para tomar o seu banho antes de você se alimentar, você tem que guardar tudo o que você recebeu. Em seguida você tem que distribuir para quem quer que peça a você aquele alimento. E o que sobrar você come sem deixar nada para depois. Então, você pode até conseguir viver assim durante uma semana, mas por vários anos é muito difícil, principalmente em idade avançada. Quando você vai ficando mais velho, é bem complicado. E é interessante também notar que o sannyasi ele geralmente tem apenas um recipiente no qual ele coleta o que ele recebe. Então ele vai misturando tudo, tá? Seja líquido, seja sólido, seja
cozido, seja cru, ele vai misturando ali tudo, doce, salgado, ele vai misturando ali tudo. Tá? Ele não vai se sentar para comer numa mesa toda bonitinha com alimentos organizados no prato, não. Mais uma vez eu reforço de que a ideia de que esse aqui não é o sannyasi Vaishnava, no sentido da Gaudiya, da nossa tradição, de Bhakti Yoga. Tá? Esse aqui é um sannyasi que é chamado Karma Sannyasi. Tá? Lembre-se que logo no meio da aula passada, no comentário, Srila Prabhupada explicou isso. Olha, se você tem amor por Krishna e adora Krishna, você não precisa seguir essas austeridades. Você pode fazer? Pode. Como muitos dos nossos sannyasis fazem. Agora, se você faz Ekadashi, se você faz o jejum de Chaturmasya, se você jejua nos aparecimentos de Vishnu Tattva, que seria Krishna, o Sr. Rama, Mahaprabhu, outros avatares, esse jejum já é a austeridade necessária para a sua vida devocional, para a sua vida espiritual. Não é necessário fazer mais nenhum tipo de austeridade alimentar. Por quê? Porque a nossa missão é uma missão de pregação, é uma missão de serviço ao próximo, de levar essa mensagem para todos incondicionalmente, porque é isso que Mahaprabhu deseja. Então, para que você viva, por exemplo, nos grandes centros, esteja envolvido com um sistema de pregação, você não pode levar uma vida como aqui foi descrito, sendo um sannyasi dessa maneira. Você simplesmente não consegue conciliar as duas coisas. Então, o estilo de vida dos Vaishnavas é completamente diferente desse que está sendo aqui descrito. Tá? Primeiro porque nós partimos do pressuposto de que os Vaishnavas eles são não diferentes do próprio Krishna. O próprio Krishna declara que o próprio Sr. Shiva declara que aqueles que servem ao Senhor e os objetos utilizados no serviço do Senhor são tão adoráveis quanto o próprio Senhor. Ou seja, você vai querer servir os Vaishnavas da melhor maneira possível, assim como você serve Krishna. Afinal de contas, quem é que vai comer essa Mahaprasada que foi oferecida a Krishna? Você quer oferecer isso para o seu guru, para os outros sannyasis. Então, é muito importante que você crie toda uma situação favorável e cuide dos sannyasis da melhor maneira possível. Tá? Não estou falando isso pelo fato de eu ser um sannyasi, não, mas é porque é assim que eu sirvo os outros sannyasis, é assim que eu aprendi e é assim que todos os devotos fazem. Então você precisa servir todos os sannyasis da melhor maneira possível. Você precisa oferecer as melhores condições para eles, os melhores alimentos, para que eles sempre estejam com uma boa saúde. Você precisa oferecer um bom local de descanso para eles, um local que seja limpo, agradável, onde ele tenha condições de fazer a prática espiritual dele, onde ele possa fazer, algum serviço que ele precise fazer, seja no computador ou conversando com pessoas, enfim. Né? Qualquer que seja a demanda, você deve procurar supri-la. Tá? E sempre que você ver um sannyasi, sempre que você chegar na presença de um sannyasi, você deve prestar reverências a ele, tocar a cabeça no chão, você deve tocar nos pés dele, pedir a misericórdia dele, respeitá-lo com bastante, fazendo uso da etiqueta Vaishnava da melhor maneira possível. Do contrário, você comete uma ofensa. Se você está diante de um sannyasi e não oferece a ele reverências prostradas, você comete uma ofensa. Se você não oferece a ele qualquer coisa que você esteja indo consumir, você também comete uma ofensa. Por quê? Porque eles são superiores. Eles são almas muito avançadas. Eles estão ali servindo. Eles estão ali te dando muita misericórdia, vindo até você, te ensinando a como se aproximar de Krishna. E você deve sempre dar uma doação em dinheiro para ele. Independente se você já pagou a passagem dele, se você já hospedou ele, simbolicamente você tem que dar uma outra doação em dinheiro. Isso é muito importante. Tá? Onde quer que eu vá, eu não cobro isso das pessoas. Eu não digo para ela, você tem que me dar uma doação, você tem que fazer, não. Porque eu vou aceitar aquilo que elas estão dando sem esperar que eu mereça esse tratamento.
mas eu estou dizendo o que deve ser feito para os outros sannyasis, que possivelmente essas pessoas venham assim venham a servir ou venham a encontrar. Então é muito importante. Um sannyasi, ele não trabalha, ele precisa receber doações, e essas doações ele vai utilizar em alguma coisa que ele precisa, alguma emergência no caminho dele, ele precisa para algum tratamento, alguma coisa, ele precisa principalmente levar dinheiro de volta para o ashram dele, para o guru. Ele precisa também contribuir. O sannyasi não pega tudo e coloca no banco. Ele também precisa doar para a missão. Ele precisa vir, depois de 6 meses que ele pregou e coletou, e deixar uma quantia muito significativa lá no ashram, para poder manter o ashram. Né? Então, todos têm uma responsabilidade dentro dessa cadeia de serviços. Tá? Então, aqui no Brasil, infelizmente, as pessoas não têm uma consciência de doar, de compartilhar, de serem piedosos. Não tem muito, tá? Deixam muito a desejar. Então, em relação a mim, eu simplesmente fico quieto, não falo nada e deixo que a instrução venha de maneira indireta ou que outra pessoa instrua. Do contrário, eu tenho que aceitar aquilo que veio para mim também com humildade, e preciso entender que não é correto você pedir que alguém, por exemplo, ofereça reverências a você, né? Ou dar uma bronca na pessoa e dizer, você não me ofereceu reverências, isso é uma grande ofensa. Você não pode tomar ofensas dessa maneira, porque isso vai demonstrar que você não é, então, um Vaishnava, que você não é um Vaishnava elevado. Né? Um Vaishnava de verdade, ele não leva ofensas, ele não aceita ofensas, ele é misericórdia pura. Então por que ele vai como se diz, se revoltar ou se irritar porque alguém não está cumprindo com aquela a norma diante dele? Isso seria um atestado de que ele de fato não é um devoto avançado. Então um devoto avançado, no mínimo, ele tem humildade, submissão, e ele aceita aquilo que Krishna está trazendo para ele. Tá? E numa outra oportunidade, aquela instrução deve ser passada de maneira indireta, como por exemplo agora, através dessa aula. Eu não estou falando de ninguém especificamente, mas estou aqui aproveitando a deixa do estudo em si para falar de uma coisa que é importante. Porque Krishna pode aceitar essa ofensa. Né? Porque Krishna vê que você não está tratando o servo dele, que é o mais especial servo dele, da maneira adequada. Lembre-se que Krishna disse que aqueles que pregam são os preferidos dele. Os sannyasis estão sempre no coração de Krishna. Aqueles que viajam pelo mundo descrevendo as glórias de Krishna, falando Harikatha, eles são os mais exaltados, eles são os que dão mais prazer a Krishna. Então, se você distrata ou maltrata ou negligencia, pode ser que você cometa ofensas, e Krishna, ele de fato aceite essas ofensas para ele. O Vaishnava não vai aceitar. O Vaishnava tem sempre um olhar misericordioso. E, apesar de tudo, o Vaishnava, ele não está interessado em adoração, em nome, em fama, né, em bajulação, de maneira nenhuma. Tá? Mas, quando cabe a ele instruir os devotos, ele precisa falar. Então eu falo isso desde que eu sou um brahmachari. Não foi após ter recebido o sannyasa que eu comecei a falar sobre isso. Né? Então, e eu faço também um esforço muito grande para treinar os devotos desde que eu sou brahmachari. Então eu venho ensinando os devotos a se comportarem da melhor maneira possível, antes mesmo de eu receber sannyasa. Tá? Mas eu percebo claramente, já viajei por diversos países, e o Brasil é um país em que as pessoas têm muito orgulho. As pessoas elas são muito autocentradas. Elas não têm muita piedade. Elas não têm muita capacidade de dividir aquilo que elas têm, de servir, né, de serem humildes. Não tem. Então o brasileiro precisa se trabalhar muito nesse aspecto. Tá? Você vai para outros lugares, outros países, nossa, por exemplo, a Índia, claro, a Índia é o modelo, né, de respeito, de servidão, de entrega, né? Mais a China, por exemplo, a Rússia,
tá? E outros países em que você tem uma comunidade indiana muito forte, são países em que as pessoas naturalmente sabem respeitar os santos, os Vaishnavas, os sannyasis, da melhor maneira possível, sabem o valor deles, né? Mas parece que o brasileiro ele acaba tomando um outro brasileiro, ou até mesmo algum estrangeiro, que seja até indiano. Eu já vi pessoas desrespeitando até sannyasis indianos. Não estou falando aqui que só desrespeitaram quem é brasileiro, não. É qualquer um, entendeu? De não saber falar o nome da maneira correta, não se dirigir da maneira adequada, não se comportar da maneira correta na presença deles, né? Mulheres que não se vestem da maneira apropriada na presença dos Vaishnavas, com roupas muito curtas, né? Homens também que vêm também com roupas muito, muito curtas, muito decotadas, para poder visitar os templos e fazer os programas na presença de senhoras também sannyasinis. Enfim, né? A maneira como se trata, né? Principalmente aqueles que são brasileiros também. A tendência é você sempre tirar pela sua qualificação. Então você acha que a pessoa ela é tão caída quanto você, que ela é tão desqualificada quanto você, mas agora ela está com uma roupa diferente, ela está com um corte de cabelo diferente, mas ele não merece o meu respeito, a minha adoração, porque ele é só mais um igual a mim. Ele tem a pronúncia igual a mim, ele fala com o mesmo sotaque que eu, então entre eu e ele já não tem quase diferença. Muito cuidado com isso. Muito cuidado, você está fazendo uma análise, um julgamento extremamente superficial, e o que demonstra que você mesmo não tem nenhuma profundidade espiritual. Tá? Eu conto um exemplo que me aconteceu, uma história que me aconteceu que foi muito marcante. Logo quando eu voltei ao Brasil, em 2014, tá? Eu fui para o templo, não vou dizer aqui no Brasil onde foi, eu fui para um templo aqui no Brasil, e eu fiquei lá durante um tempo, e vários devotos queriam que eu desse aulas, queriam que eu, enfim, interagisse, que eu contasse como foi a minha vivência. Afinal de contas, foram 7 anos vivendo na Índia, servindo Gurudeva e outros grandes Vaishnavas pessoalmente, etc, etc. Eu já era um pregador na Índia, inclusive. Só que aí o presidente do templo, ele é uma pessoa que tinha estudado comigo na época da faculdade. Ele era mais velho, pelo menos uns 4, 5 anos mais velho, mas ele estava na faculdade ao mesmo tempo que eu. A gente se conheceu na faculdade por conta de movimentos sociais que a gente participava. Ele já era devoto, mas eu ainda não conhecia. E a gente veio a se reencontrar quando eu me iniciei. Tá? Então, quando eu voltei ao Brasil, né, fiquei hospedado no templo onde ele era o presidente. Então os devotos queriam que eu desse aula, que eu, enfim, pregasse, e ele virou e falou o seguinte: aqui, ele, no caso, se referindo a mim, né, aqui ele não é pregador coisa nenhuma, aqui ele é só o meu calouro da UERJ. Tá? Então, assim, é algo assim que, nossa, você ouvir de um devoto sênior, de um devoto que já tinha, sei lá, quase 20 anos de prática, que é o presidente de um templo, dizer isso para um brahmachari, para um monge que está 7 anos vivendo na Índia, que já é um pregador, né? Não estou aqui querendo me gabar, mas nem que fosse qualquer pessoa, você não coloca a realidade nesses termos. Aqui ele não é um pregador, aqui ele é só o meu calouro da UERJ. Isso soa extremamente arrogante, extremamente falso ego, né? Uma mentalidade extremamente imatura, longe de ser o Vaishnavismo, longe de ser o Vaishnavismo. Então, infelizmente, o Brasil tem dessas. Infelizmente, eu luto muito, me esforço muito para mudar isso. E aqueles que estão próximos de mim, os quais eu tenho a oportunidade de treinar, sabem, eu falo isso aqui de público, numa aula aqui totalmente aberta ao público, e eles podem confirmar isso.
Eu me esforço ao máximo para ensiná-los a etiqueta correta, o respeito, aprender a valorizar todo e qualquer Vaishnava, não importa o nível dele, e principalmente saber que todos devem ter o seu espaço, todos devem poder contribuir com a missão. Então, principalmente os pregadores, aqueles que já têm uma predisposição de levar a missão, de falar, que têm empatia, né, com o público, que são pessoas que vieram com um dom, né, de comunicar e levar essa mensagem, eles devem ser extremamente valorizados, porque sem eles não tem futuro. Quem é que vai trazer pessoas novas? Quem é que vai manter a missão crescendo? Quem é que vai treinar os que estão vindo? Porque também não adianta você ter uma missão grande com pessoas destreinadas. Então você vai ter o quê? Um caos sempre. Você vai ter devotos que não se respeitam, que brigam o tempo todo, né? E o resultado daquele templo é que o templo afundou. Todos os membros da diretoria brigaram, uma coisa horrível. Aliás, o brasileiro tem um costume assim, horrível de sempre estar brigando, né? Os devotos brasileiros sempre estão brigando. E eu não tive muita experiência aqui no Brasil, né? Quando eu me iniciei, eu logo fui para a Índia, então eu fiquei aqui no Brasil mais ou menos como devoto aproximadamente 1 ano apenas, mas mesmo assim isolado, né? Lá em Pirinópolis. Então eu não tive contato com devotos no Brasil, graças a Deus. E eu falo isso com orgulho, porque senão o meu destino teria sido outro. Tá? E uso também as palavras do meu próprio Gurudeva. Meu Gurudeva, ele veio ao Brasil 3 vezes no total. Na segunda vez que ele veio, era tanto problema, mas tanto problema, que Gurudeva disse o seguinte: olha, se vocês não pararem de brigar, de se comportar mal, de tudo mais, eu não volto mais aqui. Eu não volto mais aqui, Gurudeva disse. E eu posso afirmar para vocês que Gurudeva nunca falou isso em nenhum outro país, nenhuma outra cidade do mundo. Só falou aqui no Brasil. Então, Gurudeva ficou 7 anos sem vir ao Brasil. Ele poderia ter vindo todos os anos. O Brasil tem uma sanga grande, é um país muito, muito bacana, um país super tranquilo. Poderia ter sido organizados retiros para Srila Gurudeva, para ele descansar, porque ele sempre precisava de locais que tivessem uma natureza abundante, na beira do mar. O Brasil está cheio, né? Mas não. Os devotos perderam uma grande oportunidade. O Gurudeva só voltou da última vez em 2010, que foi a última viagem que ele fez. Ele veio só para dar aquela misericórdia final, para ver como estava. Mas infelizmente o brasileiro tem um humor muito ruim. E graças a Krishna eu não fiz parte dessa história, não participei disso, e até hoje eu não me envolvo com absolutamente nada. Hoje eu tenho a minha pregação independente desse grupo de devotos mais veteranos, mais, vamos dizer assim, mais tradicionais aqui do Brasil, porque eu, desde o começo, não me identifiquei, não consegui absolutamente manter um mínimo de convivência sana, né, com eles, o mínimo de bom senso que você espera de alguém. Ouvi barbaridades, vi barbaridades, sofri também uma série de perseguições, que no fim das contas, como um deles mesmo depois veio pedir perdão para mim e disse, né, que, enfim, não eram problemas comigo, eram problemas com eles mesmos, a maneira como eles não estavam conseguindo aceitar a minha presença, uma série de coisas, né? Não vou entrar em detalhes, mas acho que vocês entendem bem do que se trata. Bom, então voltando aqui ao fato do sannyasi. Então é muito importante que a gente aprenda a respeitar não só um sannyasi, mas todos os devotos, tá? De acordo com a posição deles. Seja um grihasta, seja um novato, homem, mulher, criança, velhos, brahmacharis, brahmacharinis, sannyasis, sannyasinis, gurus. Cada um merece um respeito específico. Tá? Então, dar respeito não é dar o mesmo respeito para todos. Você não respeita o guru igual você respeita um visitante que está chegando pela primeira vez. Você vai oferecer reverências para um visitante que está chegando pela primeira vez? Não vai. Então, cada um merece um respeito diferente, mas não pode faltar com o respeito. Isso é uma premissa básica do Vaishnavismo, básica.
Tá? E Gurudeva disse várias vezes, Gurudeva deu muita aula sobre isso. Gurudeva, inclusive, teve uma vez que ele falou o seguinte: o propósito de se abrir um templo não é para simplesmente adorar as deidades e ficar cantando e fazendo prática espiritual. Isso é secundário. O principal é você poder receber os devotos e honrá-los, principalmente os devotos mais sêniores, e saber honrá-los. Esse é o significado de um templo. Lembre-se que o serviço aos Vaishnavas é superior ao serviço ao próprio Krishna. Você pode servir Krishna da melhor maneira, mas você não vai satisfazê-lo tanto quanto se você estivesse servindo os Vaishnavas. O segredo do Vaishnavismo é isso. É você servir os Vaishnavas, Guru, Vaishnavas, devotos em geral. Se você tem respeito por eles, se você serve eles da melhor maneira possível, olha, você com certeza já conquistou o coração de Radha e Krishna, e eles vão te dar muitas bênçãos e você rapidamente vai avançar. Agora, se você não respeita bem os Vaishnavas, não importa o quão opulento seja o seu puja, a sua adoração para as deidades de Radha e Krishna e Mahaprabhu, eles não ficarão satisfeitos. Talvez ficaram, inclusive, insatisfeitos com você. Tá? Então, aqueles que me acompanham sabem que eu bato nessa tecla muito forte. Eu não quero reproduzir esse mau comportamento que, na verdade, só desagrada a Gurudeva, só desagrada os nossos mestres. O Vaishnavismo não é isso. E eu tive a oportunidade de ser treinado na Índia, lá no coração da tradição. Eu já tive todos os tipos de experiências na Índia, o nível de respeito, o nível de adoração que eles têm pelos Vaishnavas é uma coisa incrível. Eu me lembro quando eu cheguei nas vilas da Bengala pela primeira vez. Eu não era ninguém, sinceramente. Eu ainda não sou ninguém, mas naquela época eu era menos ainda. E eu tinha acabado de receber o Brahmacharya, eu usava roupa já açafrão, não sabia absolutamente nada da filosofia. E eu fui levado para as vilas para pregar com um grupo de outros Brahmacharyas, alguns ocidentais também. E as pessoas me tratavam com tanto respeito, com tanta veneração, que eu fiquei incomodado com aquilo. Me chamando de todos os nomes, assim, e títulos, né? E santos e tudo mais, aquela coisa. Queriam até lavar os meus pés, adorar, tocar nos meus pés, e a gente sempre, obviamente, se recusou. Né? Na Gaudia a gente tem uma premissa que é só lava o pé do guru. Tá? Não aceita lavar o seu pé de jeito nenhum, nem tocar no seu pé. Às vezes tudo bem tocar no pé, quando você não tem como escapar, tudo bem. Mas você não aceita aquilo para você. Você inclusive se lembra do seu mestre naquele momento e você oferece, né, o toque que aquela pessoa está dando no seu pé para Gurudeva. Enfim, e aquilo me incomodou porque eu sabia quem eu era. Eu não era um santo. Eu tinha mal começado a praticar o Vaishnavismo. E aí eu comentei com o nosso líder na época, que era um brahmachari norte-americano, o Diva Priya Prabhu, que viveu muitos anos, desde a pré-adolescência na Índia, enfim, participou lá das escolas da ISKCON e tudo mais, então tinha uma experiência muito grande. Ele virou para mim e falou assim: nós jamais devemos pensar que nós somos santos, que nós somos devotos avançados. Isso para o resto da vida você vai ter que manter essa mentalidade. E é verdade. Agora, eles estão te vendo como um santo. E para que você consiga passar a sua mensagem, é preciso que eles te respeitem como tal. E se eles estão te respeitando como tal, deixe que eles pensem assim. Não desconstrua isso. Por quê? Porque é assim que você vai conseguir passar a mensagem. Se no futuro, por acaso, você vier a cometer algum ato abominável, você deixa de ser santo. Mas até que provem o contrário, por mais que você não seja um devoto puro, você já é um devoto santo. E aquilo fez muito sentido para mim. Falei, bom, eu não sou um devoto puro, isso é óbvio, mas eu estou aqui vestido como um santo, eu estou aqui vestido como um renunciante, eu estou aqui
representando o meu mestre. Né? O principal ponto da coisa foi essa que ele falou, agora que eu lembrei. Ele falou o seguinte: você está aqui representando o Gurudeva. Então, quando as pessoas estão te adorando e te respeitando, na verdade elas estão fazendo isso em nome de Gurudeva, porque Gurudeva enviou um representante dele. Olha a responsabilidade. Gurudeva me enviou para representá-lo. Naquele momento a ficha caiu e eu falei: olha, não importa o que eu pense de mim, se Gurudeva me enviou para fazer esse trabalho, farei da melhor maneira possível. Não vou mais me incomodar com a maneira como eles me respeitam ou me veneram, e vou simplesmente me lembrar sempre dos pés de lótus de Gurudeva, entregar tudo para ele e deixar que eu seja apenas um instrumento. E é assim que Gurudeva usa a gente. Gurudeva faz com que você tenha qualidades extraordinárias. Ele faz com que você haja e que as pessoas tenham uma impressão de você tão positiva, que isso cativa elas. E elas veem em você uma pessoa exaltada, uma personalidade santa. Mesmo que você não se veja, isso faz parte, é bom que você não se veja como tal. Né? Um Vaishnava nunca acha que ele é um Vaishnava. Basta você abrir os nossos livros de canções e você vê como os grandes Vaishnavas se tratam, como eles falam de si mesmos como os mais caídos, os mais desqualificados. É claro que eles fazem isso, né, mas não são. Né? No meu caso, eu sou, é diferente. Né? Mas, se eu estou representando o Gurudeva, eu não posso ficar incomodado com isso. Eu tenho que simplesmente aceitar esse fato e não se identificar com aquilo, e não me identificar com aquilo. Então, partindo então dessa base de experiência que eu tive, eu fui treinado a reproduzir este padrão. Tá? Tanto que tem vários gurus, tá? Vários grandes sannyasas, gurus, que me pedem para treinar os discípulos deles, porque eles sabem que eu vou ensiná-los a respeitar o guru da melhor maneira, a se comportar da melhor maneira. Eu posso citar alguns, por exemplo, o Padmadava Maharaj, que foi o servo do meu Gurudeva durante anos e anos, mais de 30 anos. Ele já me pediu algumas vezes para poder treinar os discípulos dele, tanto indianos quanto ocidentais. Não é que eu treino só ocidental, eu também treino pessoas indianas. Né? O próprio Padvana Maharaj, que pega muito aqui no Brasil, já me pediu 2 vezes para treinar os discípulos dele, e eu comecei a treinar também. Tá? Então, assim, são vários. Eu já viajei treinando devotos no mundo inteiro. Tá? Por quê? É fundamental, sem a etiqueta, sem o mínimo de bom comportamento, boa postura, bom relacionamento com os Vaishnavas, esquece a vida espiritual, esquece o Vaishnavismo. Você pode cantar 64 voltas todos os dias, você pode ser o devoto mais austero, você pode memorizar todos os versos, isso não vai te salvar. Não vai te salvar. O que vai te salvar é a misericórdia dos Vaishnavas. É o afeto, o carinho que os Vaishnavas terão por você. Isso é o que vai te salvar. Porque quando aquele Vaishnava orar por você, aí Krishna ouve, e aí Krishna te dá misericórdia. Vaishnava era Vedane, Krishna doyamoi. Se um Vaishnava ora por mim, Krishna ouve, e Krishna ele é forçado a dar misericórdia para aquele devoto. Ou para mim, no caso, né? Se um Vaishnava ora por mim. Tá? Então esse é o segredo do Vaishnavismo. Tá? Tratar bem, servir bem, ser uma pessoa agradável para os Vaishnavas. Uma outra coisa muito interessante que Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj dizia era: não faça os Vaishnavas de lata de lixo. Não se aproxime de um Vaishnava para falar coisas negativas, para ter um comportamento ruim, principalmente para fazer críticas ou ofensas, né? O que dirá ofensas. Sempre se aproxime de um Vaishnava para falar coisas positivas, para alegrar, para melhorar, para somar e contribuir. Guarde seus problemas para você. O Vaishnava não tem como resolver os seus problemas. Né? Não critique outros Vaishnavas para os Vaishnavas.
né, principalmente para os sannyasis, para os pregadores. Eles estão vindo contribuir com o seu avanço espiritual e dos outros da sua comunidade. Né? Não tente colocá-lo em intrigas, não tente colocá-lo contra outros devotos, porque isso só vai jogar contra você. Isso só vai jogar contra você. Tá? A menos que você tenha muita intimidade com um deles, com um pregador, você pode abrir o seu coração, você pode falar, olha, está acontecendo alguma coisa estranha, mas tem uma maneira certa de você fazer isso. Tem uma maneira correta de você fazer, com bom senso. Tá? Agora, tem aqueles devotos que só reclamam. O tempo inteiro vem para você só falando de coisa ruim, só fazendo reclamação, só criticando outros devotos. Isso é uma coisa muito chata, extremamente desagradável. Né? Extremamente desagradável. E outra, o que você fala não vai mudar nada. A percepção do Vaishnava diante de uma situação é o que vai determinar a opinião dele. Você não vai influenciar a opinião de um Vaishnava. Nunca tenha essa ilusão. Jamais ache que você vai influenciar a opinião de um Vaishnava. Você pode até, ele pode até concluir o mesmo que você disse, mas a conclusão será dele. A conclusão será dele. Você pode, muitas vezes, como a gente vê, uma pessoa mentir, ou às vezes não mente, mas às vezes dá apenas o quê? O seu ponto de vista, e que não era a realidade. Então, não pense que um pregador, um Vaishnava, vai acreditar no que você falou só porque você dá uma doação para ele, ou só porque você gosta dele, ou ele gosta de você. Não pense nisso. Tá? Não pense nisso. Ele vai tirar sempre as próprias conclusões. Ele não é uma pessoa ingênua. É muito comum, às vezes, até achar que os indianos, eles são ingênuos, que Gurudeva não conhece o mundo, Gurudeva não conhece como funciona o mundo ocidental, e Gurudeva não conhece a malandragem das pessoas. Olha, lê do engano. Gurudeva conhece todo mundo pelo avesso. Tá? Não pense que você pode enganar Gurudeva, que você pode achar que Gurudeva é ingênuo. De maneira nenhuma. Gurudeva conhece Maya por dentro e por fora. Ele não atua daquela maneira. Ele não demonstra aquela malandragem, aquela perspicácia. Mas ele está atento a tudo, absolutamente tudo. E ele é muito mais malandro do que você e todos os outros juntos. Tá? Isso aí você pode ter certeza. Tá? Então, era basicamente isso, um parênteses bem grande. Levou quase a aula toda, mas vamos continuar aqui então. Voltando aqui às austeridades de como o sannyasi se alimenta. Né? Então, verso 20. Um sannyasi deve viajar por toda a terra, sem qualquer companhia, permanecendo livre de desejos materiais e controlando cuidadosamente a sua mente e os seus sentidos, e sempre vendo como o Senhor Supremo está situado dentro do coração de todas as entidades vivas. Com uma visão equânime, ele deve permanecer fixo na plataforma transcendental. Esse é muito bonito, esse verso. O sannyasi deve pregar por toda a terra. Aqui disse toda a terra, não é só a Índia não. Tá? Por toda a terra. Sempre vendo que Krishna está em tudo. Né? Ele sente a presença de Krishna em tudo e em todos o tempo inteiro. Tá? Ele sabe que o Senhor Supremo está ali. Então, portanto, ele não teme absolutamente nada. Ele se comunica não é com as pessoas, mas é com o Senhor Supremo. Ele olha e fala com as pessoas, mas ele não está falando com elas, ele está falando com Krishna. O relacionamento dele é com Krishna. E Krishna usa as pessoas para se relacionarem com o sannyasi. 21. Vivendo em um local solitário, sem medo, o devoto de coração puro deve compreender que ele é não diferente de mim. Ou seja, ele agora se compreende enquanto alma, e a alma é o quê? Não diferente de Krishna. A alma é
igual em qualidade, diferente em quantidade. – 22. Pelo cultivo do conhecimento espiritual, ele deve claramente almejar, a natureza, dissociar a natureza do aprisionamento e da liberação. O aprisionamento acontece quando os sentidos são utilizados para o desfrute material. E a liberação é alcançada quando os sentidos são controlados ou retirados, do desfrute dos objetos dos sentidos e exclusivamente ocupados em meu serviço. – 23. Controlando com muito cuidado os 5 sentidos e a mente, sem preocupá-los em serviço devocional ao Senhor, o sannyasi experimenta uma felicidade transcendental, dedicando a sua força, o seu poder, para permanecer desapegado de todos os tipos de gratificações materiais, que são, acima de tudo, totalmente insignificantes. 24. Ele deve viajar pelos locais sagrados de peregrinação e também permanecer ao longo dos rios sagrados, sempre em solidão, ou também na solidão das montanhas e das florestas. Ele deve ir para as cidades, para os centros, e para as áreas de agricultura, apenas para mendigar dos materialistas, algo que vá suprir as suas necessidades vitais. 25. Aquele que está na ordem de Vanaprastha deve acostumar-se a receber, a aceitar caridade de outros, porque essa prática irá libertá-lo da ilusão e rapidamente ele se tornará perfeito na vida espiritual. De fato, aquele que subsiste de grãos obtidos desta maneira humilde purifica a sua própria existência. 26. Ele não deve jamais pensar que os arranjos temporários da matéria são a realidade máxima. Mantendo-se livre do apego material, ele deve abandonar todos os tipos de esforços para a prosperidade material, tanto nessa vida quanto na próxima. 27. Ele deve considerar a manifestação cósmica, que inclui o seu próprio corpo físico, a sua mente, os seus áreas vitais, a sua fala, e tudo aquilo que está situado dentro do Senhor Supremo, como sendo um produto da energia ilusória do Senhor. Então ele deve permanecer situado no seu eu, na sua alma, renunciando completamente à esperança de que as manifestações temporárias possam lhe conceder felicidade. Uma mensagem simples, mas muito difícil de ser praticada. Vida espiritual é tão simples, que Srila Prabhupada uma vez disse, Bhakti é tão simples que você pode passar por ela e nem perceber que ela estava ali, nem notar a sua presença. Tá? Agora, colocar em prática, aí é que mora a dificuldade da coisa. Agora, os preceitos, os princípios, bem simples, bem fáceis.
de você sabê-los, né? Agora, seguir, colocar em prática, muito difícil. Fala para o devoto que basta só cantar, para a pessoa, né? Basta só cantar os santos nomes e você se verá livre de tudo, todos os apegos materiais, você irá se libertar do mundo material, dos problemas. A pessoa simplesmente fala para você assim: eu quero cantar, mas não consigo. Por que não consegue? É tão simples, só cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. É muito simples, mas ela não consegue por quê? Porque os anartas, ou seja, os obstáculos que tem no coração dela, impedem que esse nome flua da boca dela. Então é uma coisa tão simples: canta os santos nomes. Todo o processo de yoga, as perfeições místicas serão alcançadas simplesmente cantando os santos nomes. Mas a pessoa passa o dia inteiro e não consegue cantar. Por quê? O coração não está limpo. Aí o que faz? Se não canta, faz serviço. Faz serviço físico, serviço prestado para os Vaishnavas, para o templo, para as deidades. Utiliza os seus sentidos. Aí você vai se purificar e vai receber misericórdia. Aí sim, um dia, a sua boca poderá proferir as palavras dos santos nomes. Então não é uma questão de você saber o que é para ser feito, é de você conseguir fazer o que precisa ser feito. Porque você precisa ter qualificação para isso. Então, o Dharma da Kali Yuga é cantar os santos nomes? Sim. Será que todos estão prontos para cantar? Não. E como você vai se qualificar? Servindo. Dedique o seu tempo, a sua energia, o seu corpo, a sua inteligência, o que seja, para o serviço dos Vaishnavas. Mesmo que você não consiga cantar uma volta de Harinama por dia, você vai ter o processo de purificação do serviço devocional à misericórdia dos Vaishnavas. Aí sim, você um dia vai conseguir cantar os santos nomes. Do contrário, se você tenta sozinho, você simplesmente não consegue cantar, porque essa dificuldade ela está ali existindo de qualquer maneira, tá? Ela faz parte da sua existência, você não vai cantar. Então, não tente dar murro em ponta de faca. Né? Busque uma outra alternativa para você continuar praticando Bhakti e avançando sem perder seu tempo. Tem muita gente que diz: eu não estou conseguindo cantar, vou esperar mais um pouco. Não tem que esperar mais um pouco. Tem que se ocupar logo em serviço. Esse é o caminho. Tá certo? E não é uma vergonha você não conseguir cantar. Antes de você falar, o mestre já sabe disso. Quando o mestre te iniciou, ele já sabia quem você era. Né? Então, se porventura você não consegue cantar os santos nomes ou seguir algumas regras, o mestre já sabe disso. Agora você precisa também ter a sua parcela de responsabilidade e de se esforçar, pelo menos por algum lado, de alguma forma. O comodismo é uma ofensa. A busca não. O esforço não. Tá? Meu Gurudeva sempre dizia: tentar é Bhakti. Mesmo que você não consiga, mas você está tentando, pronto, isso é Bhakti. Krishna quer ver isso, ele quer ver o seu esforço. O resto vem com misericórdia. Tá bom? Verso 28. Um transcendentalista erudito que renunciou aos desejos, a todos os desejos de gratificação dos sentidos, através da ocupação do cultivo de conhecimento, né? Assim como o meu devoto, que nem mesmo deseja a liberação, negligencia as performances ritualísticas mencionadas nos Vedas. Eles não estão limitados por essas regras e regulações prescritas que guiam as pessoas influenciadas pelos 3 modos da natureza material. Então aqui Krishna faz um divisor de águas.
Krishna fala o seguinte, olha, tem instruções que são para devotos e as que são para os não devotos. Quem não é devoto tem que penar muito mais, tem que se sacrificar muito mais, é muito mais seco, muito mais pesado. Agora, quem for meu devoto, a coisa já muda de figura. O processo é bem mais tranquilo, bem mais suave, mais doce, mais agradável. Né? Não poderia deixar de ser diferente. 29. Embora a maioria dos sábios, né, dos Paramahamsas, eles se comportem como crianças e não se preocupam em honrar ou desonrar. Não, perdão, com honra ou desonra de si mesmos. Tá? Embora a maioria dos peritos, né, ou experts, eles também devem, embora a maioria dos experts, né, eles atuam como se fossem incompetentes. Ainda assim, embora os mais eruditos falem como se fossem loucos, e embora os mais versados nos Vedas, eles se comportam de maneira irrestrita, ainda assim, eles são chamados de Paramahamsas, né, os grandes cisnes. Então o Paramahamsa ele já não precisa mais cumprir com as regras, porque ele vai estar tão intoxicado de amor transcendental que o comportamento dele já foge do script. Tá? Já foge do script. Ele muitas vezes pode parecer um louco. E se você não tiver conhecimento, né, escritural sobre os sintomas de um devoto exaltado, você vai confundi-lo com um louco mesmo. Se você vê um Vaishnava doente, manifestando um sintoma de uma doença grave, se você não souber as informações dos Shastras, das Escrituras, você vai achar que ele é um homem comum. Então, muito cuidado nessa observação. Não olhe com os seus olhos a realidade. Olhe a realidade com os olhos dos Vedas. São a literatura védica que vai dar o norte, que vai desenhar, definir esse comportamento, essa realidade para nós. Do contrário, nós não teremos capacidade de analisar da melhor maneira possível e cometeremos ofensas, né, se julgarmos um devoto puro como sendo uma pessoa mundana, medíocre, né, louca, enfim, materialista e assim por diante. Ok, então a gente vai encerrar aqui hoje. Um bom dia a todos. Hare Krishna. Vanchakalpatarvesha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.